Paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário e trago aqui mais uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição a ser comentada é a lição de número 8 para 22 de agosto de 2021, com o título Naamã é curado da lepra. O tema geral de nossa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A nossa lição é a lição da CPAD, comentada pelo pastor Cleiton Palmerindo. E o texto áureo de nossa lição diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, e também o versículo 14, versículo 25, e o versículo 27, do 25 ao 27. Eu não vou ler aqui o texto bíblico, mas você que tem sua Bíblia pode aí tomando a Bíblia em mãos e acompanhando aí conforme aqui já relatamos o texto bíblico e os versículos a serem comentados. Vou ler apenas aqui a parte, os conteúdos da lição. Introdução: a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Nossa lição é dividida em 3 tópicos, que diz assim: Naamã, o chefe do exército sírio, que é o tópico 1, o tópico 2, o mergulho no rio Jordão, e o tópico 3, Geazi é acometido da lepra. Então, nós vamos aqui ler o primeiro tópico com o primeiro item: Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso, e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. A escrava, uma testemunha de Deus, item 2. Em uma de suas excursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava, segundo Reis, capítulo 5, 2. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Item 3.
a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Então, observamos aqui o primeiro ponto, que com base no que está nas escritas sagradas, este Naamã, sabendo que verdadeiramente a nação de Israel era uma nação dotada de profetas que falava por Deus e que Deus tinha um projeto com Israel, então era uma oportunidade. E Naamã, sabendo deste profeta sendo anunciado dentro da sua casa por aquela menina, a serva, a hebreia, tomada como escrava e que agora estava a serviço da sua casa, mas ele fica sabendo por ela a respeito de Eliseu. Ele notifica isso ao rei, que dá a ele uma carta com presentes para ir ao rei de Israel procurar pelo profeta Eliseu. Mas é observado que este comentário que apresenta este desespero do rei de Israel ao receber Naamã, porque neste tempo as investidas de guerras era iniciada por, primeiro, a visita de espiões para ver como andava as coisas e os movimentos da cidade, os projetos, para depois então o exército atacar com segurança. Então o rei de Israel não estava errado também, porque a Síria vivia sempre fazendo investidas contra Israel. Então observamos neste ponto que esta menina foi uma agente de Deus para levar a bênção de Deus. Interessante que ela foi tomada como serva para ser escrava, mas ao mesmo tempo ela serviu como agente de Deus para trazer a libertação para dentro de uma casa, para a vida de um comandante. Então são requisitos interessantes para a nossa meditação. O segundo tópico diz: o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Segundo Reis 5:8, parte B. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 10. Então aqui nós observamos que é-nos informado que todo profeta, e principalmente no tempo de Eliseu, já havia ali as escolas de profetas. O profeta, para ser profeta e receber o cargo de profeta,
ele tinha que primeiro ser conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus. Estava sempre examinando os pergaminhos, a Torá, e sabendo que verdadeiramente Deus tinha um tratado com Israel, e a nação de Israel naquele tempo passava por um tratamento muito sério. O olhar de Deus estava em todo o tempo sobre o seu povo. Então o profeta Eliseu, muito mais interessado nesta situação, diante de grandes experiências como ele tinha com Deus, ele sabedor de que a lepra que atacava a humanidade naquele tempo nada mais era do que um retorno da maldade humana. A lepra, ela tinha a representatividade do pecado na vida dos seres humanos. Então, por isto também existia um tratado na lei em Levíticos capítulo 13 e também no capítulo 14. No capítulo 13 fala da forma como o leproso deveria se conduzir ao sacerdote e da forma como o sacerdócio deveria tratar com o leproso. Capítulo 13 de Levítico. É por isto que Eliseu, ao saber que Naamã estava leproso e também sabendo que o rei de Israel estava desesperado, era uma oportunidade de fazer cumprir a lei do Senhor, para que todos pudessem compreender que a grandiosidade de Deus e o agir de Deus não estava só na vida de Eliseu, como isto vinha também da lei do Senhor, da palavra do Senhor, dita ao seu povo de Israel. Então, Levítico capítulo 13 fala desta conduta do leproso em meio ao povo de Israel, como também a conduta do sacerdote em se dirigir ao leproso, em estar recebendo o leproso. Então ali as instruções: a cada 7 dias o leproso deveria ser examinado, e o sacerdote era quem estava apto para fazer este exame no leproso. E conforme era a situação da lepra, o sacerdote declarava o leproso limpo ou declarava o leproso imundo. Na qualidade de imundo, ele deveria se manter fora do arraial de Israel, isto é, ficar fora da comunhão com o povo. É o que nós vemos no Novo Testamento, quando aqueles 10 leprosos gritam de longe: tem misericórdia de nós, Jesus, filho de Davi. Então Jesus vai dar uma ordem para eles: vai e apresentai-vos ao sacerdotes. E aí eles deveriam cumprir com as ordenanças de Jesus, conforme era e estava escrito na lei. Então, nós observamos também um tratado de Levíticos capítulo 14, versículo 37, quando fala da lepra nas paredes da casa. Algumas casas de Israel eram também atacadas em suas paredes com lepra. Era uma qualidade de lepra que deveria ser examinada pelo sacerdote. O sacerdote deveria se dirigir até esta casa
o dono da casa deveria passar a situação da sua casa para o sacerdote. E o sacerdote visitaria então esta casa. E ele examinaria esta casa, as paredes desta casa, e fazia um tratamento. Era ordenado que raspasse as paredes até as pedras, tirasse todo o barro e fizesse novamente uma restauração, isto é, um barro novo, e colocasse ali, se for possível, tirar pedras e colocar pedras novas, para que toda a parede atacada pela lepra pudesse ser restaurada. No 7º dia, o sacerdote visitaria esta casa de novo por um período, por uma sequência de cada 7 dias, para fazer exames, para ver a situação que esta casa se encontrava. Se esta casa mostrasse que estava restaurada e que todo o princípio de lepra tinha sido tirado e estava exterminado, então a casa continuaria de pé. Mas se esta casa mostrasse, depois de um tratamento, novas origens de lepras, então era ordenado que a casa fosse totalmente destruída, derrubada, e todo o seu entulho fosse levado para um lugar imundo. O que é isto? Aí Pedro, quando 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício. É o que Paulo também fala: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então, vós como casa, como pedras vivas, e Paulo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Somos o templo com a oportunidade de nos oferecer a Deus, o nosso culto a Deus, o nosso culto racional. Então, quando esta casa não tinha mais jeito, ela era destruída e levada para um lugar imundo. Isto fazia parte deste princípio que Eliseu aplica sobre Naamã. E Naamã certamente sabia que o profeta Eliseu era homem que vivia segundo a vontade de Deus. As escrituras sagradas, dirigia a vida de Eliseu. Então é por isso que Eliseu, ele não recebe, ele não faz uma boa recepção para Naamã. Naamã até fala depois: eu pensava que Eliseu, o profeta, vai chegar e vai pôr a sua mão sobre a ferida e restaurar o leproso. Mas foi totalmente ao contrário, porque no psicológico de Eliseu reinava a palavra de Deus. E Eliseu sabia muito bem que o fora do arraial não cabia só aos leprosos de Israel, mas a todo leproso na face da terra. Isto é, a palavra de Deus se aplica não só a Israel. A palavra de Deus não se aplica só na igreja. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, é o que Jesus disse. Então, esta casa representa o homem que tem o tratado do Espírito de Deus. O ser humano, ele tem a oportunidade de um concerto com Deus enquanto está de pé. Enquanto esta casa estava de pé, era uma situação que o sacerdote de Israel tinha oportunidade para ver se a situação tinha jeito ou não. Então aqui a casa significa o ser humano.
e o sacerdote que visita esta casa a cada 7 dias, para ver se a situação tinha jeito, este sacerdote que faz essa visita, ele tem o símbolo do Espírito de Deus. E com referência a isto, Jesus fala daquela casa onde um espírito demoníaco morava e ele foi embora. Quando ele foi embora, ele vai embora por quê? Porque chegou um mais forte do que ele e o colocou para fora. Só que, de repente, esse demônio que saiu desta casa fica rondando, e depois ele volta e ele vê esta casa vazia, varrida e adornada, porque aquele que o expulsou era o mais forte, o poderoso, o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus expulsa o demônio, então Deus trabalha na vida do homem, ornamenta o homem, limpa, purifica. Só que quando este homem desvaloriza o agir de Deus na sua vida e volta ao pecado, então os demônios que antes estavam na sua vida, volta de novo. Aí eles voltam e vê a casa vazia, varrida e adornada. Só que ele tem medo de vir morar sozinho. E aí Jesus disse que ele traz mais 7 espíritos piores do que ele, para estar com ele dentro desta casa. E aí Jesus disse que o último estado desta casa passa a ser pior do que o primeiro. É o que acontecia com esta casa, atacada pela lepra, trabalhada pelo sacerdote, restaurada, mas depois o sacerdote, baseado em princípios, ele declara, pode demolir e levar todo o entulho para um lugar imundo. Isto é, quando o ser humano parte para a eternidade sem um conserto com Deus. Então, Naamã, aqui o profeta Eliseu está tratando com Naamã conforme era a declaração da lei. O profeta Eliseu não era sacerdote, porque o sacerdócio trabalhava nas terras de Judá, em Jerusalém. Estava acontecendo um rompimento. A nação de Israel enfrentava uma divisão. As 10 tribos estavam sem lugar de adoração devido Jeroboão ter edificado um altar em Betel e outro em Dan. Esta situação não agradava a Deus. Então, assim como os sacerdotes ministravam no templo do Senhor, agora Deus levanta seus profetas, o ministério dos profetas em Israel, para trabalhar com as 10 tribos, levando as 10 tribos ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui. Deus ainda opera milagres e não misticismo. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio de 2 Reis 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito.
Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Né? Então o terceiro tópico diz: Geazi atacado da lepra, a rejeição dos presentes. E o segundo tópico diz: homens de Deus não se deixam vender. Por ganância, Geazi é cometido da lepra. Aqui está os 3 itens, mas fica para nossa meditação. E isto aí, né, que Geazi, Eliseu rejeitou o presente do rei, rejeitou o presente de Naamã. Por quê? Porque a forma agente que Deus estava usando Eliseu não dava a Eliseu o direito de enriquecimento com aquilo que era de Deus. Deus tem prosperidade para seus servos, para suas servas, mas não necessariamente dentro de operações de prodígios e maravilhas e bênçãos que possa, assim conforme é na visão de muitos. Muitos se deixam vender por causa dos dons e dos talentos que se tem. Mas, na verdade, isto confronta os princípios bíblicos apresentados na vida de santos homens, como era aqui na vida de Eliseu. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, família, e convido você a nunca faltar da escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, ensinamentos bíblicos. São princípios importantes para toda a família. Compartilhe este vídeo. Agradeço a todos os professores e alunos da escola dominical que tenham acesso a esses vídeos. Orem por nós. Deus abençoe a todos.